Olá, e vamos iniciar nossa aula número 2 de Arte e Design Contemporâneos. Essa aula é oriunda da disciplina optativa do Programa Associado de Pós-Graduação em Artes Visuais, o FPB, o FPE. E nesta aula nós vamos falar sobre Henri Toulouse-Lautrec, utilizando como base a biografia escrita por Julia Frey. Segundo Frey, Henri começou seus estudos aos 17 anos. O ano era 1881 e, baseados nos conselhos de artistas vizinhos como Pichettot, os pais de Toulouse buscaram encaminhá-lo para um ateliê, um professor ou a escola de belas artes. Essas eram as opções que um artista em formação tinha naquela época. A ideia do artista profissional era dele ter uma formação num ateliê, dele trabalhar pintando para burgueses ou aristocratas, né? E principalmente encomendas, com ênfase em encomendas de retratos. E aí vale destacar também o estilo, né? O estilo extremamente acadêmico, né? Que remete aos renascentistas. Não à toa, os ateliês que o Toulouse-Lautrec tinha para escolher à época, todos eles tinham o mesmo tipo de ensino, né? Dentre eles, nós podemos citar o ateliê do Alexandre Cabanel, que na primeira aula nós mostramos e comparamos a obra dele de 1836 com a obra do Sandro Botticelli, um pintor renascentista de 1400, né, do século de 1400. A obra era praticamente igual no que se refere a técnicas, né? Então a construção da anatomia, a perspectiva renascentista, os temas, os acabamentos, e nós estamos falando de vários séculos de distância, de diferença, né? Mas era o que era a pintura naquela época, era o que era a demanda social daquela época, tá? Então o Toulouse tinha como opção a Escola de Belas Artes, o ateliê de Pichettot e o ateliê do Alexandre Cabanel. Ele escolhe o ateliê do Pichettot, tá? Que é um amigo em comum da família de Toulouse. Importante dizer que a família de Toulouse era uma família aristocrata, então todas essas escolhas se devem porque eles tinham influência política e condições financeiras para colocar o Toulouse-Lautrec nessa formação. Tá? E aí o Henri Toulouse-Lautrec ele escolhe o ateliê de Pichettot, porque lá ele entende que o Pichettot ganhava o seu sustento com a sua arte. Ele vendia quadros, recebia encomendas e exibia regularmente em todas as principais mostras. Tá? Então lá ele teve a experiência, né, de um artista profissional. Os pais e os amigos, né, de Toulouse-Lautrec até então eram entusiastas da pintura, eles pintavam como um hobby, mas Toulouse-Lautrec queria mais, ele queria viver da arte dele, né? Em contrapartida, né, o Pichettot esperava que a sua criança de estúdio exibisse a mesma espécie de profissionalismo, às vezes atribuindo ao Henri tarefas concernentes à preparação e pesquisa do seu próprio trabalho, ou seja, o Pichettot ele levou a sério o Henri Toulouse-Lautrec e colocou para ele realmente uma prática profissional artística. E uma coisa que é interessante, eu coloco aqui para vocês a arte do René Pichettot, que vocês podem comparar e comparando com o trabalho do Toulouse-Lautrec, é muito parecido, né? Na verdade, quando eu comecei a fazer minhas pesquisas em relação ao Toulouse-Lautrec e eu me deparei com essa tela, né, com essa arte, inicialmente eu achei que era do próprio Toulouse-Lautrec, mas depois, fazendo as pesquisas, nós descobrimos a verdadeira autoria do retratista, né, do pintor que fez essa obra. E o que é muito interessante é que por isso que a gente fala que o Lautrec ele era um artista ainda em formação, ele vai ter essa característica ao longo da sua carreira. Ele é uma espécie de esponja, né? O Toulouse-Lautrec ele consegue
absorver estilos, tomadas de decisão, características dos pintores e dos professores que ele teve acesso, né? Houve uma época que o trabalho do Toulouse-Lautrec era muito parecido com o do Pichettot, que era muito parecido com o do Degas, ou seja, de artistas dos quais ele tinha uma admiração. Por isso que quando a gente olha a obra do Toulouse-Lautrec à frente, ele vai influenciar artistas, por exemplo, da Arte Nouveau, porque o traço dele, ele absorve também essas características das artes gráficas. E isso se deve ao fato de que o Toulouse-Lautrec ele ainda estava buscando a sua identidade. Observem a obra de Toulouse-Lautrec nesse quadro. É muito parecido com a obra do Pichettot. Olha isso aqui. Segundo Frey, sua influência no trabalho de Henri era tão evidente que anos mais tarde o crítico francês Arsène Alexandre, estudando os cadernos de esboço em que o mestre e discípulo trabalharam juntos, observou: apenas certa hesitação e inexperiência caracterizam o trabalho do discípulo, e às vezes devemos olhar duas vezes para distinguir um do outro. Esse comentário a gente pode também colocar à frente nos trabalhos posteriores do Toulouse-Lautrec. Isso é uma falha? Obviamente que não. Apenas mostra que Toulouse-Lautrec era um artista muito jovem, como qualquer artista iniciante, ele vai se basear nos estudos dos mestres que ele tem acesso, né? que ele tem empatia e que acha que pode agregar ao trabalho dele. Isso é uma coisa completamente normal. Ainda, segundo Frey, Toulouse-Lautrec alega, né, em uma das suas cartas, que ele havia chegado a um ponto em que podia pintar facilmente aquelas pequenas cenas, mas era incapaz de fazer um retrato. Pichettot aconselhou-me a aprender a desenhar e trabalhar num ateliê de algum retratista. Essa era a tendência natural. Então, Toulouse-Lautrec ele estava avançando, né? Estava evoluindo, né? E o caminho natural era aprender a desenhar, e muito importante, quando nós falamos aprender a desenhar, estamos falando de aprender a desenhar de maneira acadêmica, né? Aprender a desenhar de maneira acadêmica para fazer retratos. O Toulouse-Lautrec ele tem um traço naturalmente cartunesco. Vocês podem perceber isso na obra dele, né? Por isso que ele tem um flerte muito forte com cartazes, com design, com ilustrações, devido à natureza do seu traço, né? Mas quando o Pichettot fala, você precisa ir para um ateliê aprender a desenhar de maneira acadêmica, desenhar com estruturas, mesclar o gestual, mas trabalhar muito a questão do chiaro escuro e a questão do escorço. Tá? Então isso é muito importante de se destacar aqui quando ele fala desenhar e trabalhar num ateliê. Ainda segundo Frey, é importante destacar que nessa aula nós vamos utilizar primordialmente a Julia Frey, porque ela que escreve uma biografia do Henri Toulouse-Lautrec. Henri havia chegado a uma encruzilhada. A primavera em Paris, o reconhecimento de sua arte, o prazer de trabalhar com ela todos os dias sob a supervisão de Pichettot, levaram-no a perceber que já não era simplesmente alguém estável, seguindo a mãe para toda parte sem nenhum propósito. Ficou furioso com o tédio do balneário e tinha ânsia de retomar para o ateliê. A salvação veio de uma fonte inesperada. Seu amigo, Etienne de Vismes, escreveu-lhe pedindo sua ajuda para ilustrar uma história de seu próprio punho. Olha que coisa interessante essa declaração. Diferente de outros artistas, o Toulouse-Lautrec, desde a sua tenra idade, desde o seu início como artista e a sua formação, ele vai flertar com a ilustração. E é importante esse comentário porque o raciocínio da ilustração é muito diferente do raciocínio da pintura. A ilustração, geralmente, ela vai acompanhar uma história, ela acompanha um enredo, ela tem outras liberdades, ela tem outras poéticas visuais. Ela dialoga com a pintura, ela dialoga com o retrato,
mas possuem funções, atos de comunicação diferentes. E Toulouse, desde sempre, ele vai trabalhando com a questão da ilustração. Então, é possível nós chamarmos o Toulouse-Lautrec de um artista gráfico, não apenas um pintor, né? Que era, no caso, a profissão primordial, né? A ilustração ainda estava num processo muito de maturação ainda, né? De ter o seu reconhecimento enquanto uma forma de arte. Então, o Toulouse-Lautrec ele fez 23 desenhos em tinta nanquim para Cocotê. Importante isso também, não eram todos os artistas que trabalhavam com tinta nanquim, né? Muitos artistas trabalhavam diretamente com pintura, né? Inclusive abriam mão de algumas técnicas. Inclusive alguns ateliês de pintura acadêmica ou de desenho acadêmico, simplesmente se alguém levar um trabalho em nanquim, ele não vai considerar, porque não é a técnica da qual está trabalhando, né? Geralmente vai se trabalhar com carvão, com lápis, vai fazer volumes e sombras com chiaro escuro. Então até nisso o Toulouse-Lautrec é um pouco subversivo, né? Quando nós pensamos num artista que vai ser um artista acadêmico. É realmente uma subversão. Então durante a vida toda o seu trabalho seria caracterizado pela rapidez da execução. Um outro elemento que é totalmente oposto ao trabalho acadêmico. O trabalho acadêmico ele é lento, por natureza, né? Pelos traços entusiásticos e por uma incontrolável tendência de ressaltar as verrugas dos seus temas. Aqui está a edição, né? A edição facsimile, né? Da Cocotê, e que tem aqui os créditos de Henri Toulouse-Lautrec e Etienne de Vismes. Segundo Frey, nascido em Reims em 1852, o Jean-Louis Forain era conhecido sobretudo por suas ilustrações habilidosas, bem-humoradas nos periódicos em que o próprio Henri mais tarde publicaria os seus desenhos. Olha que coisa que vale destacar. Outro professor, outro artista do qual o Toulouse-Lautrec vai ter contato, vai ter acesso, que trabalha nas artes gráficas, que trabalha na ilustração. Sua fama como caricaturista irônico e espirituoso, que assinava seu trabalho como Zut, interjeição que exprime despeito, desprezo, originou-se tanto no modo de tratar seus temas como da fluidez do seu traço, tendo nas maneiras e moral da sociedade contemporânea seu alvo escolhido. Ele atacava a hipocrisia e o egoísmo das classes médias, com humor amargo e desenhos áridos e vigorosos, tão intensos que ele se tornou sucessor de Honoré Daumier. Ele tinha sido muito pobre no começo de carreira e era muito conhecido pela mordacidade de seu caráter pessoal e artístico. Observem o trabalho do Jean-Louis Forain, principalmente o cartaz, e comparem com os trabalhos de cartazes do Henri Toulouse-Lautrec. Nós vamos ver semelhanças na questão da linha clara, inclusive a linha clara, que é uma escola belga, né? Uma escola belga e que ela vai irradiar na França, né? Então, esse desenho da linha clara, que vai influenciar de maneira seminal os quadrinhos e a ilustração, né? E a própria pintura também do artista, que remete muito os trabalhos do Toulouse-Lautrec. Então, mais uma vez, o Lautrec, como uma esponja, vai absorvendo estilos e escolas. Agora, onde é que o Toulouse-Lautrec ele vai se desenvolver primordialmente enquanto artista? Vai ser nos próximos 2 ateliês que nós iremos falar. Então, o primeiro ateliê vai ser do Léon Bonnat, né? E, segundo Frey, Bonnat era um pintor acadêmico par excellence. Seu trabalho era austero e considerável
como impecável pelos padrões do Salão de Artes francês. Não se interessava por inovações. No que ele dizia respeito às convenções canônicas do aprendizado na Belas Artes, a regra do terço para calcular as proporções, a habilidade precisa de desenho e a acuidade técnica eram os bastiões da arte verdadeira, ou seja, as bases de desenho da Renascença, né? Sem evolução alguma, apenas aquelas técnicas que já existiam desde 1484. Penso eu, apenas uma especulação, que a perspectiva de 2 pontos de fuga, que foi desenvolvida em 1751, também já era agregada aos ensinamentos do ateliê. Mas isso é uma especulação. Digo isso baseado nos trabalhos de pintura que nós observamos aqui, né? Mas são poucos elementos que são agregados nesse período entre o Renascimento e o pré-impressionismo, né? A sua fidelidade era para com as tradições da pintura francesa. Considerava os impressionistas, cuja primeira exposição acontecera 8 anos atrás, em 1874, como farsantes e revolucionários, fraudes arrogantes e arroaceiras, que procurava difamar o bom nome da arte. Observar o trabalho do Bonnat, ao invés de observar o trabalho de Degas, Monet, Renoir, os impressionistas, e depois, né, Gauguin, Van Gogh e o próprio Toulouse-Lautrec, é importante, porque muitas vezes na história da arte, quando começamos a ler, nós temos uma ideia de que um movimento começou e outro parou. Muitas vezes nós temos a ideia de que todo mundo começou a fazer pinturas impressionistas e o academicismo acabou. Ou o contrário, né? Termina o impressionismo e retoma o academicismo. E, na verdade, tudo estava acontecendo naquele momento agora. Até hoje, existem ateliês que vão ensinar a estrutura acadêmica. Na universidade, existem disciplinas que vão ensinar os elementos de construção de desenhos de forma acadêmica. Então, todas essas escolas acontecem ao mesmo tempo e as críticas, elas são retroalimentadas. Então, se Léon Bonnat tinha críticas em relação aos impressionistas, o mesmo tinha os impressionistas em relação à pintura acadêmica. E nesse universo todo, nesse universo de fatos sociais, Toulouse-Lautrec estava inserido. Então o Toulouse-Lautrec ele vai ter uma influência do Bonnat muito jovem, mas depois, ou ao mesmo tempo, ele começa a frequentar e observar exposições e artistas que divergem do pensamento de Bonnat. E é isso que o faz enquanto artista, enquanto identidade social dos seus trabalhos. Aqui nós temos o Léon Bonnat. Como vocês podem ver, é um trabalho que é completamente diferente do Toulouse-Lautrec. Então, digamos assim que em termos técnicos, Toulouse-Lautrec ele alcança um teto. E por que ele alcança um teto? Em primeiro lugar, porque era muito jovem, né? Porque ele vai ter outras discussões, outros caminhos artísticos. Na verdade, apesar dele ter se esforçado muito nos ateliês, ter feito inclusive trabalhos acadêmicos e tudo mais, não vai ser por esses trabalhos que ele se interessa. A própria natureza dele, a própria forma de trabalhar de maneira ansiosa o afasta de um trabalho que requer um outro tipo de investigação, né? As próprias temáticas do Bonnat não são temáticas que o Toulouse-Lautrec se interessava, né? Mas aqui ele encontra o seu primeiro teto, digamos assim, né? Ali o Toulouse-Lautrec vai trabalhar, vai aprender com o Bonnat, mas ele não consegue chegar nesse estilo, nessa qualidade mesmo de trabalho. O Toulouse-Lautrec não consegue alcançar.
Os ateliês, naquela época, eram lugares notadamente insalubres. Eram salas amplas, com correntes de ar e janelas altas, sem isolamento, lotadas, com 30 ou 40 estudantes em seus cavaletes. Normalmente, o ateliê era pessimamente aquecido por um forno a carvão, cuja chaminé de metal, erguendo-se pela parte central do estúdio, podia soltar um calor vermelho, radiante, violentamente sobre os que se sentavam em sua proximidade. No entanto, esse calor mal chegava aos cantos longínquos da sala. Além disso, havia por toda parte a exalação das tintas e solventes, o pó do carvão e pedaços de pão branco que os alunos usavam para apagar os seus desenhos. Num primeiro momento, parece um lugar horrível, né? Pela descrição. Mas Toulouse-Lautrec era um jovem estudante que estava estudando num dos principais ateliês da França, um dos principais professores. E lá, obviamente, haviam estudantes igualmente ou até mais talentosos, claro, dentro do que nós entendemos por desenho e pintura acadêmica, do que o próprio Toulouse-Lautrec. Nesses ateliês, as famílias não podiam entrar. Então, o Toulouse-Lautrec, que foi, né, uma criança e um adolescente muito protegido pela sua família, principalmente pela mãe, devido à sua condição congênita, né, a questão do nanismo que ele tinha, né, e também uma criança com muitos problemas de saúde, né, ao longo da sua trajetória, que não à toa culminou no seu falecimento precoce, né, ele tinha uma autonomia, inclusive uma liderança. Por ser muito simpático, por ser muito amável com as pessoas, né, ele tinha uma liderança dentre os seus colegas, né? Então o Toulouse-Lautrec estava se descobrindo não apenas como artista, mas como pessoa. Para Henri, o ateliê significava mais do que simples lições de arte. Agora que estava frequentando o estúdio de Bonnat, Henri sentia a emoção de passar por uma experiência exclusivamente sua. Conforme ele disse, o ateliê era vedado a qualquer outra pessoa que não fosse estudante de Bonnat. Ninguém da sua família podia ir até lá. Um estudante no ateliê de Bonnat, tradicionalmente, começava com desenho. Então, é importante nós ponderarmos que Toulouse já vinha do ateliê de Pichettot e ele já sabia pintar e desenhar num estilo mais cartunesco, né? Mas ele entra no ateliê praticamente zerado, né? Então ele entra começando com desenho, diligentemente copiando gravuras, em especial de partes individuais do corpo humano, orelhas, pés, etc. Ou seja, um estilo que muitas escolas de desenho até hoje aplicam, né? Passando para o desenho de cabeças inteiras e figuras, e finalmente desenhando a partir de moldes de gesso. Quando adquire habilidade suficiente, o jovem artista passava pelas academias, desenhos de modelos nus em pose clássicas e, por fim, para a pintura. Nesse mundo virtual, apenas essa parte, né, do desenho de modelo vivo ao vivo é que vem sendo substituído por modelos 3D, né, e pela tela, né, isso volta a ser um desenho bidimensional, né? Nós não temos a presença tridimensional de fato, né? Então até nisso está tendo algumas mudanças em relação ao ensino de desenho, mas via de regra, muitas escolas tradicionais de desenho fazem exatamente essa metodologia que o Bonnat e outros estúdios, né, outros ateliês da época também o faziam. Bonnat era frio e reservado por natureza e tomara uma versão instantânea por Henri, a qual não se referia necessariamente à sua aparência ou comportamento, mas à falta de rigor e ao caráter livre, fluidez de seus traços. Esse tipo de aversão ele é muito natural em relação a professores de desenho acadêmico, que exige um determinado nível, né, um determinado tipo de representação, e é apenas um caminho.
É diferente de um professor de desenho contemporâneo, né? Ele vai estimular, na verdade, a poética individual de cada aluno. Mas no caso do desenho acadêmico, ou você faz desenho acadêmico ou não faz. Não tem meio termo, né? E naturalmente, isso não, que fique bem claro, não é uma qualidade, é um defeito, né? Muitos professores, quando percebem que o artista não vai atingir aquele nível acadêmico, ele passa a desprezar o aluno e apenas permitir que ele continue no ateliê por uma questão meramente financeira. Aqui nós vamos apresentar 3 amigos que vão acompanhar durante a vida o Toulouse-Lautrec e que ajuda a entender a diferença de percepção artística comparando com o trabalho do Toulouse. Então, o primeiro deles, que é o mais adequado, digamos assim, no ateliê de Bonnat, é o Henri Rachot. Como vocês podem perceber, ele é um tipo de trabalho que em nada lembra o trabalho do Toulouse-Lautrec. É um trabalho acadêmico, é um trabalho do ponto de vista de desenho muito bem estruturado, né? Não tem espaço para a estilização, para o cartunesco, né? Que difere completamente do trabalho do Toulouse-Lautrec. O Anquetin, ele já possui um diálogo com o Toulouse-Lautrec. Tanto é que ele é um dos artistas que vão ser expulsos de um dos ateliês dos quais o Toulouse-Lautrec vai ter a sua formação. E por que ele é expulso? Porque ele tem as suas próprias ideias, ele tem os seus próprios caminhos e ele confronta abertamente o tipo de ensino, o tipo de proposta que os ateliês tinham à época. Tá? Ele, baseado em vitrais e gravuras japonesas, ele cria o cloisonnismo, que se baseia em uma pintura plana sem o uso do preto como recurso de chiaro escuro. O chiaro escuro, né, essa coisa da luz e sombra, ele é um elemento primordial da pintura acadêmica. Então, quando você abre mão do preto de maneira intencional, você está não apenas criando uma técnica nova, mas você está confrontando abertamente um dos principais elementos da pintura acadêmica. E por fim, o René Grenier, que é um pintor que ele não se desenvolveu muito, né? Tem poucas obras deste artista. Vocês podem reparar que esse artista, apesar de ter um trabalho essencialmente acadêmico, né, ele já se aproxima mais das pesquisas pictóricas que os próprios impressionistas eles iam agregar, né, em seus trabalhos, principalmente com Camille Pissarro. E aí o que acontece? Bonnat é chamado para a Escola de Belas Artes. Ele vira professor nessa escola, né, que é uma das escolas mais prestigiadas da França, e ele fecha o seu ateliê. Dito isso, muitos artistas desse ateliê, inclusive o Toulouse-Lautrec, vão migrar para o ateliê do Fernand Prist, o Cormon. Né? O Cormon ele não tem a mesma fama do Bonnat, porém ele possui uma didática mais flexível do que Bonnat. E isso era interessante para esse espírito jovem, esse espírito inquietante do Toulouse-Lautrec. Então, se num primeiro momento o Toulouse-Lautrec não tinha o rigor de Bonnat, e que de certo modo isso, de acordo com as cartas de Toulouse, ele considerava como algo importante, ele tinha em contrapartida um professor que o apoiava. Uma coisa que é muito importante colocar aqui no ateliê, né, do Cormon é a questão do aprendizado, que era de maneira muito semelhante ao do Bonnat. Concentrava-se nas leis da perspectiva renascentista, na composição da imagem, segundo pirâmide clássica, no sombreamento claro-escuro
e na representação realista dos elementos físicos retratados. Os estágios formais de aprendizado da pintura como desenho seguiam de ordem precisa: cópia de cabeças de mestres antigos, estudo de retratos de modelos vivos e, por fim, estudos de figura em escala natural. Vocês podem ver, era um estudo muito parecido com o do Bonnat, porém havia uma flexibilidade em Cormon que atraía Toulouse-Lautrec e seus contemporâneos. Cormon era muito mais flexível do que Bonnat, no que ele admitia como estilo apropriado de pintura no ateliê. Nada pode ficar estacionário neste mundo. Ele dizia, tudo muda e deve mudar. Uma escola de arte, portanto, não pode ficar parada. Ela deve sujeitar-se à transformação se quiser sobreviver. E levando esse fato em consideração, acho excelente que cada um de nós observe seu vizinho, tire proveito do sucesso dele, procure corrigir sua própria fraqueza e assimilar o que se pode absorver vantajosamente. Então, o Cormon ele era um professor com um pensamento muito mais contemporâneo, né, ao que nós entendemos hoje de um professor de artes do que o Bonnat. Contudo, vale destacar que ele fazia um ensino igualzinho do Bonnat. Acadêmico, rigoroso, com um cronograma pré-estabelecido e com um objetivo final também definido. A diferença consiste de que Cormon estava mais antenado aos movimentos que a sociedade estavam ali apresentando a ele. E aqui eu quero mostrar para vocês uma influência muito importante no trabalho do Toulouse-Lautrec, que são os cartazes, né? que é esse advento da produção gráfica na obra do Toulouse-Lautrec. Com a Revolução Industrial, há o advento de um novo sistema de impressão, que é o da litografia. Né? A litografia ele era o primeiro sistema de impressão que o artista poderia utilizar materiais dos quais ele estava mais familiarizado. Se nós pegarmos, por exemplo, a xilogravura, a questão da goiva, né, do material de corte e da gravura em metal, que é a ponta seca, esses materiais, os artistas, de maneira geral, não estavam muito familiarizados. Mas você pegar um lápis gorduroso, né, que lembra muito um carvão, um giz, né? A maneira de manusear, a maneira de pensar o sombreamento, a maneira de fazer um traço mais fluido, todos esses elementos eram muito interessantes para os artistas. Então foi uma progressão natural no trabalho do Toulouse-Lautrec. E aqui eu coloco o trabalho de um artista que influencia o Toulouse-Lautrec, que é o Théophile Alexander Styling, que fez diversos cartazes em ilustração. E por que nós colocamos aqui o Chat Noir? Né? Porque o Chat Noir ele vai ter uma influência seminal no trabalho do Toulouse-Lautrec acerca de temas, né? E acerca da formação dele enquanto um artista fora do ateliê, fora do estúdio. Então, segundo Frey, qual era a magia do mundo para um café? Rodolphe Salles e seu assistente, o poeta Émile Godot, tinham descoberto uma mina de ouro ao oferecer os próprios clientes como entretenimento em seu cabaré, que era um elemento novo, oriundo dessa sociedade que estava com várias pessoas, com vários personagens de diferentes locais, criando uma nova Paris. Né? Então os cabarés, os cafés, eram um ponto, né, de discussão, uma paisagem do que era aquelas pessoas que estavam ansiando também, ou ansiosas por novas ideias, por novas possibilidades de trabalho, de perspectiva de vida. Havia um programa organizado de leituras, canções, recitais e peças executados gratuitamente pelos talentos artísticos, frequentadores do local. Uma sala no andar superior continha até mesmo um anteparo, com um palco na parte de trás, onde ocorria rebuscados espetáculos de teatro de sombra. Então percebam que o artista ele não ficava isolado em seu ateliê. Ele tinha contato com poetas, com políticos, com operários, com prostitutas, com dançarinas, com cantoras. Ele tinha contato com todo tipo
de pessoa, e isso ia influenciando o repertório imagético de Toulouse-Lautrec. Segundo Frey, em 1882, quando começou a estudar com Cormon, Henri ainda não se dava conta da importância que os cafés teriam em sua vida e em seu trabalho. Não só grande parcela de sua arte teria sido como tema as pessoas e atividades de cafés e cabarés em Montmartre, mas também esses mesmos cafés lhe forneceriam um importante espaço para exibir as suas obras. Então, se Toulouse-Lautrec tinha alguma aspiração de viver da arte, né, apesar que a vida inteira ele foi sustentado pela família, ou seja, ele apesar de trabalhar com diversos temas, diversas representações sociais, ele vivia sim como um burguês, né? Ele era sustentado, né? Apesar de tentar trabalhar o seu trabalho, nem sempre se convertia em sustento. Então ele era sustentado pela família. Mesmo assim, os cafés eles vão encomendar para Toulouse-Lautrec cartazes e outros tipos de trabalho. Porém, como a gente vai poder observar, ao longo da trajetória do Toulouse-Lautrec, ele teve muitas recusas em relação a trabalhos devido ao seu estilo. Henri, segundo Frey, nesse período de grande burburinho, né, de grande mudança social, ele passa a frequentar e questionar o ensino que ele está tendo com Cormon. Então ele vai visitar as mais diversas exposições que vocês puderem pensar. Todas que estavam à disposição, ele vai ter um trabalho de absorção, né, e de crítica também. Isso que vale colocar aqui. Então o Toulouse-Lautrec ele tem um grande mérito, né, como um pintor em formação, como um artista em formação, de não se limitar apenas aos aprendizados que ele tinha nos ateliês, nos respectivos ateliês. Ele também buscava sair, né, como nós falamos, da caixinha. Então ele ia em diversos salões de arte, em exposições de pintores dissidentes, de pintores outsiders, para tentar de alguma forma se encontrar. Ele não era ingênuo, ele sabia que o trabalho dele nos ateliês não estava conseguindo alcançar o sarrafo, né, do pintor acadêmico. E talvez, né, e aí volto a falar que é uma especulação minha enquanto professor, talvez ele nem tivesse esse objetivo, né? Tanto que ao longo do trabalho dele ele vai começar a dissociar a figura do academicismo, apesar de ter um desenho fortemente estruturado que demonstra que ele sabia o que ele estava fazendo, né? Não era um desenho naif, né? Dentre essas exposições, dentro dessas procuras, né, ele conheceu o trabalho da Berthe Marie Pauline Morisot, que é uma das poucas artistas, né, que na época do impressionismo foi reconhecida, né? Ela era pupila, né, de um dos artistas do impressionismo, né, do Manet, né, e ela tinha reconhecimento desses artistas, né, e Toulouse-Lautrec conheceu essa artista, assim como outras também, né, inclusive houve algumas artistas que fizeram parte do convívio do Toulouse-Lautrec, inicialmente como dançarinas, como prostitutas, como pessoas que posavam para ele como modelo vivo e que posteriormente iriam virar artistas, tá? Então Toulouse-Lautrec ele tem uma convivência muito diversificada com os artistas, tanto em gêneros como técnicas, experiências, né? Ele, por exemplo, foi um artista que conviveu de maneira distante, mas ao mesmo tempo próximo de Degas, né? Degas já era um pintor com a idade avançada, né? Quando Toulouse-Lautrec o conhece, mas eles moravam perto, então ele também absorveu muita coisa de Degas. Então, o caso de apresentar aqui a Maureen Pauline não é que ela fosse uma influência direta para o trabalho de Lautrec,
Mas é importante nós colocarmos aqui que artistas gráficos, artistas que nem sempre eram reconhecidos pelo grande público, artistas alternativos, fizeram parte de toda uma influência em cima do trabalho do Toulouse, que refletiu no que ele conseguiu produzir ao longo de 36 anos, dos seus 36 anos, né, na verdade. E aqui uma das provas dessa diversidade de influências, né, que é o Submersion, que é um trabalho que ele realizou, que vocês podem ver claramente que tem influências da caricatura, das histórias em quadrinhos, da ilustração, da sequência narrativa. Então, ele era um artista que estava aberto a novas possibilidades de linguagem, inclusive de impressão de suporte. Por fim, né, um elemento muito comum na obra do Toulouse-Lautrec, na personalidade do Lautrec, é o xiste, a paródia. Né? E aqui nós vamos apontar o exemplo do Pierre Puvis Chavannes, que era um artista extremamente acadêmico, né? E que ele apresentou no Salão, né, de Artes de Paris uma obra gigantesca, uma obra que tinha dimensões que eram desproporcionais à época. Toulouse-Lautrec, juntamente com os seus amigos, né, com seus colegas de ateliê, resolveram fazer uma paródia e pintaram a sua própria versão da obra, né, de Chavannes, incluindo eles mesmos na pintura. Então, isso era uma prática que é muito comum na caricatura, na ilustração, na imprensa, mas não exatamente nas artes visuais. Mas mesmo assim, Toulouse-Lautrec, juntamente com seus amigos que também flertaram com ilustração, com caricatura, com quadrinhos, eles começaram a ter novos pontos de vista do uso da arte. Então aqui nós temos a obra original, né, Le Beau Sacré, do Puvis de Chavannes, de 1884. Né, então você pode ver que é uma pintura extremamente clássica, com perspectiva renascentista, com as estruturas, né, de desenho bastante colocadas, a perspectiva, né, a natureza incidindo sobre o homem e não o contrário. E logo a seguir nós temos a paródia. E a paródia é justamente o contrário, né? É o homem interferindo na natureza. Como vocês podem observar, os personagens, né? Os colegas de Toulouse-Lautrec pintados ao fundo, e existe, né, a especulação que Toulouse-Lautrec está de costas fazendo xixi na tela, ou seja, um xiste, uma paródia, uma comédia, né, que ele fazia, e que isso trazia um novo ponto de vista da figura do artista, fazendo uma piada sobre a própria linguagem dele, sobre a própria arte. Né? Inclusive, o Toulouse-Lautrec tinha esse comportamento acerca da sua própria natureza, né? E que ele transcende e transporta para a sua própria arte. Por fim, só para nós entendermos, né, como os fatos sociais fizeram com que Toulouse-Lautrec começasse a flertar com outras áreas, é que todas as vezes que ele buscava partir para a área acadêmica, ele era barrado. Um dos principais exemplos é em junho, quando Henri recebeu uma honra singular. Cormon pediu para que se juntasse a ele e a Rachot, né, que era um artista acadêmico, 10 anos mais velho, tinha acabado de ganhar uma medalha no Salão, para colaborar com as ilustrações de uma grandiosa edição das obras do Victor Hugo. Toulouse, nessa obra, ele trabalhou com esmero, procurou se adequar aos estilos, tanto de Cormon como de Rachot, né, aquele estilo acadêmico, o estilo rígido, mas o trabalho dele simplesmente não conseguia alcançar esse, eu não diria nível, mas essa direção de arte. Acho que essa é a palavra mais adequada. Ele não conseguia alcançar essa direção de arte. E isso se devia pela própria natureza do Toulouse. Né? E aí, o trabalho de Henri acabou não sendo aceito pelos editores. Isso é um divisor de águas para o trabalho do Henri, porque a partir daí ele começa a fazer a sua própria poética,
a colaborar com cartazes, a tentar impor o seu estilo e se transformar no artista que até hoje é admirado e venerado por diversos críticos, diversos artistas e entusiastas das artes visuais. Bom, essa introdução do qual nós pegamos esse final, né, do século XIX, nós encerramos aqui. Vamos entrar na próxima aula no século XX, também fazendo um aporte social e do que estava acontecendo, né, no século XX. E aí nós vamos trabalhar os artistas responsáveis, né, os artistas que estavam inseridos dentro desse meio e suas relações entre arte e design. Então, desde já, muito obrigado e até a próxima aula.